Eu ia lhe perguntar sobre isso. Eu já lhe vi e vi alguns embates do senhor com uma outra figura que foi muito conhecida, é conhecida demais no Brasil, mas foi muito grande à sua época, que foi o pastor Caio Fábio. E eu lembro de algumas questões, e ele fala muito sobre essa parte da igreja ter parado de reformar, que é a ideia da reforma protestante, né? Igreja reformada sempre reformando. E aí ele bate muito nessa tecla da ideia de que a igreja ela parou de interpretar a Bíblia, digamos assim, com o olhar de Cristo, mas que de repente começou a ser feito seguindo aí, de repente, desejos ou preferências humanas. Como é que o senhor entende a ideia que o Caio fala muito sobre a interpretação com o olhar de Jesus Cristo? Eu acho o seguinte, eu acho que o Caio, ele devia de ler os livros que ele escreveu. Porque não foi a igreja que mudou, foi ele que mudou seus conceitos. Com todo respeito. Vê o que o Caio fala sobre aborto. Eu falo sobre aborto baseado em muitas coisas que o Caio falava. Uhum. E vê o que ele fala hoje sobre aborto. Vê o que o Caio hoje fala sobre comportamento homossexual. Então, quem mudou não é a igreja. Ele é que se adaptou a isso. Essa que é uma verdade. Eu conheço... O Caio foi um expoente do mundo evangélico. Ele teve um tempo que ele era a figura mais importante do mundo evangélico. Depois, eu não estou aqui para acusar de nada, ele teve problemas de questões matrimoniais e tal, e isso mudou completamente o Caio, certo? Então, quem abre mão de princípios que ele defendia, só lê o livro dele, vê lá a Síndrome de Lúcifer, ele sobre isso aí. Então, quem mudou foi ele, não foi a igreja. Marcha, com todo respeito. Nessa questão, não me leve a mal. Que eu vou contar um episódio. Eu tocava bateria, eu sou baterista, quer dizer, fui, né? Um baterista médio. Mas eu tocava bateria na Maranata, igreja do doutor pastor Paulo Brito, médico. Igreja Maranata. Paulo me chamou, eu da Assembleia de Deus, era jovem. Então, de 18 a 20 anos, eu toquei bateria com Paulo Brito às quartas-feiras, num culto que ele tinha na ABI. Quarta sim, quarta não, quem pregava era Caio Fábio. Amigo, as mensagens que esse cara pregava, 2 anos eu ouvi esse cara, quarta sim, quarta não. Vai ver o que ele pregava e o que ele prega hoje. Quem mudou foi ele. Eu entendo o senhor, eu entendo a mudança, realmente ela aconteceu, mas é justamente a crítica que ele faz da ideia da igreja reformando sempre se reformando. A igreja reformada sempre se reformando. E até que ponto, de repente, a igreja ela não para em certas questões. Então, vou dar um exemplo para o senhor. Antigamente, mulher não pregava na igreja. Como é que é? Antigamente, mulher, por exemplo, não podia ser pastor ou pregar na igreja em muitas igrejas. Hoje já é uma coisa comum. O divórcio, por exemplo, antigamente, ele era inaceitável. Hoje já se aceita. Novo casamento. E até onde mora alguns embates. Que às vezes a igreja católica é mais rígida em certas coisas do que a igreja evangélica como um todo. Não seria isso uma evolução natural, mas aceitável pela igreja, e as partes mais críticas, a igreja de repente não quer conversar sobre? Deixa eu te falar uma coisa sobre... Eu tenho uma mensagem, sabe? O que a Bíblia fala sobre o divórcio. Eu aprendi uma coisa, meu amigo. Os princípios de Deus, os princípios da palavra são inegociáveis. Na igreja que eu sou pastor, se um camarada, depois que chegou na igreja, porque nem a lei dos homens retroage para prejudicar. Então tem um princípio. Se o cara casou 10 vezes antes dele ter um encontro com Cristo e se batizar, não é problema meu. A partir do momento que ele chegou na igreja e ele se divorciou, fora da cláusula que a Bíblia diz e que Jesus fala mais de uma vez, a não ser por causa do adultério, na minha igreja ele não vai ser mais membro. Isso aqui não tem negócio. Eu não consagro pastor divorciado porque incompatibilidade, teve problema, a não ser pela cláusula de exceção. Então, eu continuo seguindo o mesmo padrão. Eu não me adaptei nisso aí. Eu não abro mão. E aí, criticado, perdi membros por causa disso, mas eu não abro mão. Quem é membro da minha igreja sabe. Se divorciar
depois que chegou na igreja, certo? E com o casamento, casou depois, e se quiser divorciar dessa pessoa por motivo de incompatibilidade, não estou me dando bem, porque eu aprendi uma coisa: amar é uma decisão da vontade. Perfeito. Qual é a prova que amar é uma decisão da vontade? Que amor é mandamento. É uma coisa tão incrível que Jesus diz em Mateus 5,44, que você pode até amar inimigo. Por algum acaso alguém chega e diz assim: rapaz, meu inimigo hoje está bonitinho, eu estou amando ele. Não, amar é uma decisão da vontade, tanto é que é mandamento. Mandamento você obedece ou não. Então eu ensino na minha igreja: você não é criança, ninguém casa com 5 anos. Ninguém casa quando é adolescente, você casou como adulto. Então você tem que saber a escolha que você vai fazer. Então o povo da igreja que eu sou pastor, eu não abro mão agora, porque eu conheço, não vim aqui tapar sol com peneira, que de fato é o que eu digo. Olha a diferença do que está acontecendo. Felipe, o movimento islâmico, o islamismo, ele vai do radical para o mais radical. O que está acontecendo hoje com o evangelho? Ele vai da verdade para o leviano. Então, começa a se abrir mão de coisas inegociáveis. Por exemplo, eu vou estender o que você falou. Antigamente, o cara solteiro, teve relação sexual, excluído do hall de membros da igreja. Eu continuo com a mesma coisa. Mas hoje, em muito lugar, não pede perdão a Deus e continua aí. Se está tendo relação sexual com a namorada, isso é um problema seu. E na Bíblia não é prostituição e é pecado. Então, eu não abro mão e tento, né, apesar das minhas limitações e minhas falhas, eu tento pautar a igreja que eu sou pastor, a verdade do evangelho. É isso que Paulo temia. Se você ler as cartas de Paulo escrevendo aos Coríntios, eu temo que vocês, né, se apartem da verdade do evangelho. O evangelho é a verdade absoluta e não relativa. O mundo tem verdades relativas. E quando a gente faz a adaptação do evangelho com o mundo, nós vamos perder. Eu entendo, eu concordo com o senhor, eu concordo. Mas tem questões que é onde... Bom, é difícil esse tipo de debate, inclusive, de conversa, porque é muito sensível. Mas são questões que nós vemos algumas mudanças ao longo do tempo, e o senhor está deixando claro, princípios, mas que às vezes a igreja tratava como princípio, só que com o tempo ela percebeu que não era algo absoluto, né? Era relativo ao tempo, era relativo à cultura, e a igreja ela foi entendendo e foi adaptando. Eu dei o exemplo, por exemplo, de pastoras, que não era comum, liderança feminina. E aí vem a grande questão que eu queria lhe perguntar, porque ao mesmo tempo que a igreja muitas vezes demora nessa adaptação, o mundo ele entra na igreja e traz uma confusão maior ainda. Por exemplo, o movimento feminista. Que nós, né, era uma mensagem, é uma narrativa, uma ideologia trazida, e que ela foi entrando, inclusive, dentro da igreja, e a gente tem dificuldade de entender quais eram os limites para não quebrar os princípios que o senhor mesmo colocou. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sou da Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do país, ok? Então, preste atenção. A Assembleia de Deus, ela misturou costumes com doutrina bíblica. Perfeito. Então, a Assembleia de Deus, ela cometeu um erro, é uma bela de uma igreja. A teologia bíblica da Assembleia de Deus é imbatível, com todo o respeito, nenhuma denominação tem fundamento teológico como a Assembleia de Deus, mas ela cometeu um erro. Os pastores, daí eu vou falar da história, no afã de levar o povo para a santificação, eles misturaram costumes humanos com teologia, com princípios de Deus. E aí o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 20, que todas essas coisas, mesmo tendo sabedoria, mesmo tendo aparência de sabedoria, de devolução voluntária, de disciplina do corpo, não serve para nada e vai cair. Por quê? Porque a Bíblia e o princípio da Bíblia permanecem. Então, quando você diz assim, na igreja antigamente, mulher não podia pregar, não podia falar, mas isso não é doutrina nem princípio da Bíblia. Eram normas humanas. Então, essas normas, elas caem. Agora, a questão não é isso. O perigo, Felipe, qual é o grande perigo da igreja? Não é questão de contextualização ou
de normas que não são bíblicas, ok? Que caíram. O perigo da igreja é ela quebrar os fundamentos do evangelho. É aqui que está o perigo. Achar que o pecado é uma coisa relativa quando não é. A Bíblia fala da doutrina do pecado, da doutrina da santificação, de um Deus trino. Então, os fundamentos do evangelho é que são inegociáveis. Então, inventaram um monte de bobagem. Por exemplo, até hoje, de vez em quando, eu fico ouvindo algum pastor, esse negócio de igreja preta, igreja pintada, isso é igreja... Não, isso é contextualização, isso não está na Bíblia, isso não é doutrina. Então, a confusão foi de que colocaram normas de homens no compêndio teológico doutrinário da Bíblia, e vai cair. Tanto é que a Assembleia de Deus hoje existe um movimento ainda na Assembleia de Deus que preserva costumes, e uma outra grande parte da Assembleia de Deus que não preserva mais costume, porque é coisa de homem, e parece, é o que eu disse, Paulo explica isso em Colossenses 2, do versículo 20 ao 23. Ninguém pode querer usar da liberdade para imprimir a você, ou impor a você, aquilo que é da ideia do homem. Deus não precisa de ajuda para santificar ninguém. O princípio da santificação está na palavra, é só eu e você obedecermos.